Oi, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha só, lá naquela primeira semana, tá? Eu enviei pra vocês o gabarito, porque a gente tinha trabalhado um monte de coisa e eu dei exercício pra vocês. E aí a gente não ia ter esse tempo, além de eu ter que elaborar essa aula das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Então, assim, primeiramente peço desculpas para vocês por inicialmente ter enviado só o gabarito, mas é algo atípico, né, que nós estamos aprendendo. E aí hoje o que eu estou fazendo? Estou fazendo esse vídeo, vou enviar para vocês pra gente conferir o tema que vocês fizeram, que eu dei para vocês da página 18, né, até a página 25. Bom, vamos lá. Da 18 a 25. Fui conferir aqui nas minhas anotações. Então tá, olha só. Vamos conferir como a gente faz em sala de aula. Eu vou ler aqui, enquanto eu leio aqui, vocês acompanham aí, tá bem? E qualquer coisa escreve pra tia Amanda. Ah, uma coisa importante. A tia Amanda só trabalha lá na escola, presencialmente, né? Nas quartas, quintas e sextas. Então, eu só vou responder os e-mails de vocês nesses dias, nas quartas, nas quintas e nas sextas. Porque são os dias em que a tia Amanda dá aula. Eu não posso dar aula em outro momento porque porque não é o meu horário, tá bem? Vamos então para a correção. Então, a primeira coisa que tem são dos monossílabos. Eu falei para vocês que os monossílabos são aquelas palavrinhas que têm uma única sílaba. Aí o exercício diz assim: leia o trecho do folder do Detran PR, que é Paraná, e responda as questões propostas. O airbag é ativado apenas em colisões de média e alta intensidade. Ele não disparará em casos de impactos frontais, leves, impactos laterais, impactos traseiros, capotamentos, passagem por lombadas, valetas e guias, né? É isso que diz o trechinho. Então, sobre o que se trata esse parágrafo? Sobre o quê? Ele trata do assunto do airbag, como que funciona essa ferramenta que é para prevenir acidentes, para prevenir até falecimentos. Então é isso, tá? B. Indica as palavras desse trecho que são monossílabas ou monossílabos. Então a gente tem aí o O, E, em, de, a, não, por e o E, tá? Então, esses são monossílabos. Aí, aqui tem uma pequena tabelinha dizendo o que são monossílabos, né? Que eu também já mostrei pra vocês. E aqui a gente segue na outra página, na 19, diz assim: algumas monossílabas são tônicas, são fortes e merecem e devem ter acento. Outras são átonas, aquelas que não são fortes, sílabas fortes, né? Então, quais as monossílabas que podem vir a receber acento? Acabei de dizer, as tônicas. Então, as tônicas, elas devem receber acento. Bom, pesquise palavras em revistas, livros, jornais e complete o quadro de acordo com as regras de acentuação das monossílabas tônicas conforme os exemplos. Isso aqui, tá? Eu quero que vocês anotem aí, que a gente vai ver na volta às aulas. Tá bem? Volta às aulas. Oxítonas. Ah, vocês me mandaram... Desculpe, vocês me mandaram foto, né? Então, eu vou olhar as fotos. Se tem algum equívoco, alguma coisa, eu vou mandar pra vocês. E se estiver certinho, eu vou mandar o que tá certo, tá bem? Desculpem, eu não me lembrava que eu tinha pensado fazer isso. Depois tem a parte das oxítonas. Diz assim: oxítonas. Leia agora um trecho do panfleto de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Curitiba. Criança como passageiro, use a cadeirinha certa para a idade da criança. No carro. 1. Menor de 10 anos, sempre no banco de trás. Criança. 2. Criança até 1 ano tem que ser transportada no bebê conforto. E 3. Criança de 1 a 4 anos tem que ser transportada em cadeirinha. Já vocês sabem, né? Vocês já andaram em tudo isso, vocês já
Passaram por todas as 3 fases, não é mesmo? Espero que sim. Letra A. Após ler essas informações, responda: qual é o objetivo desse trecho? Informar a população sobre o transporte seguro das crianças no trânsito ou convencer a população a usar transporte público? Primeiro, né, gente, para dizer como que a criança tem que andar certinho no carro para evitar acidentes e caso aconteça algum acidente, a criança está protegida, tá? B. Assinale o grupo que contém apenas palavras do texto que são oxítonas. Para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba, tem que ser uma dissílaba, né? E tem que ser aquela última sílaba acentuada, tônica. Acentuada e tônica ou só tônica, tá? É que depende da regra para ela ser acentuada, lembrem-se. Então, eu tenho até, traz e beber. Não pode ser essa, por quê? Porque a palavra traz é um monossílabo, não é uma oxítona. Menor, bebê e até. É essa que você tem que acentuar, porque eu tenho aqui, ó, menor, separação de sílaba eu tô fazendo, tá? Bebê e até. Então, eu tenho aí dissílabas, todas são dissílabas casualmente, né? E elas têm a sílaba tônica, a última sílaba, ó, menor. Olha como fala mais alto. Menor. Então, o nor é a última sílaba e ela é mais forte. Depois, B, termina com E, vai acento. E depois, até. Termina com E, vai acento. Termina em vogal, vai acento. Aquela que não terminou em vogal, terminou em consoante R, não levou acento, porque é uma regra da oxítona. Todas as oxítonas são acentuadas? Não. B, D de dado. O que há em comum na terminação das oxítonas acentuadas na atividade B? Elas são terminadas em vogal. Qual é a vogal? E. Então, quando tem um acento agudo, que é o que tem, acho que assim fica melhor. Quando eu tenho esse acento aqui, que a gente chama de agulhinha, né? Esse acento, eu tenho a palavra até, com um E alto. Olha a minha língua, até. Vem em cima a minha língua. Agora, quando eu falo bebê, a minha língua vem mais pra baixo, ó. Bebê. Não falo eu falo E, tá? Então, por isso que elas recebem acentos diferentes, porque os sons são diferentes. Um é aberto, que é o até, e um é fechado, que é o bebê, tá? Próxima página. Pesquise palavras em revistas, livros e jornais. Aqui, a tia Amanda também tem que dar uma conferida no e-mail de vocês, tá bem? E ali não era pra vocês fazerem. Depois da página 20, exercício E, a gente vai direto para Organiza Suas Ideias. Aqui, organize suas ideias, tá bem? Bueno. Relacione o conceito estudado às definições correspondentes. Então, o que a gente já viu desde o início do ano, tá? Sobre frase e sintagmas. Frase, conjunto de palavras que eu não tenho verbo. Frase nominal, não tenho verbo. Frase verbal, eu começo a frase com um verbo. Sintagma verbal, sintagma nominal, vocês sabem. Antes do verbo é sintagma nominal, depois do verbo, inclusive o verbo sintagma verbal. Então, fica assim, ó. Unidade de significado cujo núcleo é um verbo. Sintagma verbal. Se o núcleo é um verbo, o sintagma ele é verbal. Depois eu tenho assim, frase constituída apenas por sintagmas nominais. Qual é essa? Frase nominal. Eu só tenho sintagma nominal, então é o quê? Uma frase nominal. Depois, enunciado de sentido completo. Inicia-se com a letra maiúscula e se encerra com ponto final com sinal de pontuação. Frase. Unidade de significado cujo núcleo é um nome. Sintagma nominal.
Frase em que há pelo menos um verbo. Frase verbal, tá? Leia as frases a seguir, observando as palavras destacadas. Depois faça o que se pede. Frase 1. Se nós formos a pé para lá, seu pai dá uma carona para mim na volta? Letra A. Todas as palavras destacadas são monossílabos? O que isso significa? Então, eu tenho se, nós, a, pé, lá, seu, pai, dá, mim e na. Todos são monossílabos? Sim. Por quê? Porque eu só tenho uma única sílaba. Essa é a resposta. B. Separe as monossílabas em 2 grupos, as tônicas e as átonas. Então, de tônica eu tenho o nós, o pé, o lá, o seu, o pai, o dá e o mim. Todas essas são tônicas. As átonas eu tenho o se, o a e o na. Por quê? Porque quando a gente fala ela numa frase, ela é a mais fraca de todas. Por exemplo, se nós, ela quase se